Vamos começar a nossa aula de hoje, porque não vamos perder tempo, né? Porque as pessoas também, por mais que muita gente aí está em casa, isso não quer dizer que a gente não está fazendo nada, né? A gente está fazendo muito mais coisas do que efetivamente aí a gente faz no nosso dia a dia, talvez de trabalho, ok? O que eu vou orientar para vocês hoje? Quem tiver dúvidas, coloquem no chat, tá? Em algum momento eu paro, vou dar uma respondidinha, mas assim, o que eu queria privilegiar inicialmente? Porque algumas pessoas, às vezes, têm algum compromisso depois disso, né? A pessoa, mas quem tem compromisso vai sair de casa? Não, não é nem sair de casa. Mas, de repente, tem uma outra live para assistir, tem alguma coisa que tenha que fazer. Então, assim, o que eu gosto normalmente de trabalhar nas minhas aulas é fazer todo o conteúdo primeiro e depois eu abro para as perguntas. Porque aí quem puder ficar para as perguntas, fica, né? Quem não puder, de repente, deixa a pergunta ou manda o e-mail para o pessoal que está aí no suporte, manda no e-mail para eles e eles passam para mim, tá? O Cláudio também pergunta o seguinte: qual o tempo da live? Aproximadamente, a gente tem 1 hora mais ou menos, tá? Só que aquele dia, a live da semana passada foram quase 2 horas. Porque o pessoal começou a perguntar muita coisa, então a gente acabou ficando até o tempo que se esgotou o assunto, tá? Mas eu vou falar da programação e tudo mais, até para vocês poderem se programar, porque é uma coisa que eu gosto de trabalhar muito com a transparência desse processo, tá bom? Então vamos lá. Hoje a nossa aula é sobre princípios da liderança ágil, né? Muita gente já ouviu falar sobre liderança, muita gente já trabalha nessa questão há muitos anos, mas a gente vai falar um pouquinho, uma modernização do processo da liderança como a gente vê hoje. Tá? Então, estudo que eu tenho feito há algum tempo para realmente poder trabalhar de uma forma, otimizar o tempo do líder, vamos dizer assim, otimizar o tempo das equipes para a gente ter mais resultado. Tá? Então, é isso que a gente vai realmente trabalhar as 4 etapas aqui. Deixa eu me apresentar para quem não me conhece. Alguns eu já vi que são alunos da Tríade, mas alguns não, alguns talvez estão me vendo pela primeira vez. Então, deixa eu falar quem eu sou na fila do pão aí, para que as pessoas possam também saber por que eu falo sobre liderança e qual que é a minha autoridade em falar sobre isso. Tá? Então, eu sou Valéria Nakamura. Hoje eu coordeno a parte de conteúdos da Tríade PS, SB, PNL, ligados à produtividade. Então, esse é o tema que eu trabalho. Então, produtividade, tomada de decisões, liderança, mas tudo isso focado numa questão, que é a produtividade, que é a nossa grande expertise, que realmente é o nosso core business, vamos falar isso, focado em Tríade PS. Tá? Eu já trabalhei, minha carreira eu já fui estagiária, já fui trainee, já fui executiva, estou nesse processo de liderança há mais de 20 anos, então é essa experiência que eu quero compartilhar um pouco com vocês, mas também com essa modernização da atitude do líder nesse momento. Né? Então, já liderei equipes pequenas e grandes, com diversas idades, equipes remotas, equipes presenciais, equipes permanentes, equipes temporárias, quando a gente tem projeto. Então, assim, já fiz muita coisa errada, como também já fiz muita coisa certa. Então, eu acredito que essa minha bagagem me permite ter um olhar humano para essa questão da liderança, porque eu já fui de RH, basicamente atuei em RH por 10 anos, essa é a minha área de origem. Quando eu vim de indústrias, eu fui usando papel e celulose, depois fui Ambev, e depois também atuei em ONG, trabalhei no terceiro setor no Instituto Etos, e também sou empreendedora. Então, tenho minhas empresas aí, então, basicamente, faço um pouco de tudo aí, e essa visão holística me permite realmente, talvez, ter essa visão de processo, essa visão de pessoas, essa visão de tecnologia. E é isso que eu quero trazer efetivamente para vocês aí, ok? E aí, o que a gente vai ver? Então, aqui, eu vou dar algumas dicas para que vocês possam aproveitar melhor o conteúdo que eu vou trazer aqui nesse momento, tá? Primeira coisa que eu peço para vocês: desliguem notificações de celular, de computador, o que for que seja, para ter foco. Tá? Porque muitas vezes as pessoas no final, tem um WhatsApp, e aí vai lá e no final se perde nesse momento. Então, desliga tudo, vamos focar nessa 1 horinha aqui comigo, tá bom? Também, pega um caderno para anotar os insights, as ações, porque muita gente fica assim, eu só vou assistir. Tá? Gente, às vezes, eu posso falar uma coisa que vocês podem flexibilizar o que eu falo e falar, puxa, eu posso aplicar isso amanhã. Foi muito legal, recebi vários feedbacks da live da semana passada, que algumas pessoas falam assim, Valéria, algumas coisas eu anotei, amanhã eu já vou colocar em prática na minha equipe. Puxa, isso é a melhor coisa, o melhor feedback que a gente tem como instrutor de treinamento, como palestrante, quando as pessoas conseguem colocar em prática. Tá? Então, anota, puxa, tive esse insight.
Nossa, mas o que eu posso fazer com isso? Depois senta e pensa, qual ação eu posso fazer? O principal de tudo, de qualquer processo de ensino-aprendizagem, gente, é a questão de colocar em prática. Tá? Teoria é ótima, teoria é bacana, mas se você não colocar em prática, de nada vale. Eu conheço muita gente que assim, lê 50 mil livros, né? Assiste não sei quantas palestras, mas no final das contas não coloca em prática. E aí, para quê? Sabe? Aí eu acho que é perda de tempo das pessoas, porque simplesmente tem teoria, mas não tem a prática. Então, sempre pense o seguinte, eu vou pegar isso, como eu pratico isso. Tá? Depois, a gente vai falar sobre o quê? Para quem? Público-alvo. A gente sempre está focando essas aulas para quem? Para líderes e empreendedores. Tá? Então, é formação de líderes e empreendedores que são líderes da sua empresa. Ninguém colocou você nesse patamar, mas você vai ter que liderar. Tá? E se vocês não liderarem, a pergunta é, quem vai liderar? Tá? Então, assim, ou vocês pegam isso e falam assim, opa, eu tô lá firme e forte, vou para o campo de batalha, porque ou não dá para deixar para outra pessoa. Tá? Então, esse é o nosso público-alvo. E aí muita gente pode falar assim, Valéria, mas eu não sou nem líder e não sou nem empreendedor. Então, não posso assistir? Gente, pode, porque qualquer conhecimento também que a gente tem, agrega. De repente, você não é líder hoje, você pode ser um líder amanhã. Então, essa é uma questão que, de repente, serve para todo mundo dar um olhar, né? Até como profissional, eu posso não ser líder, mas o que eu posso fazer de diferente? Como eu posso ajudar o meu líder a ser um cara diferente também? Né? Outra questão que eu vou fazer, o quê? No conteúdo. Aí, o que é o conteúdo que eu vou trazer nessa aula aqui hoje para vocês? Primeira coisa, questão da confiança. Tá? Eu vou trazer 4 pilares que a gente tirou de onde esses pilares. A gente tem a questão do manifesto ágil, que é muito focado na questão de construção de software. Né? E aí, depois desse manifesto ágil, ele tem uma outra linha hoje que se chama Modern Agile, que é uma simplificação, vamos dizer, desse manifesto ágil. E que a gente vai basear, efetivamente, essa aula nesses 4 pilares do Modern Agile, tá? Então, primeira coisa é a confiança. Então, a gente tem que fazer da segurança um pré-requisito. Eu vou entrar em cada etapa disso aqui. Segundo item que a gente vai falar sobre capacitação. Como que a gente pode tornar as pessoas que trabalham conosco sensacionais, né? Palavra-chave da liderança hoje, gente, é humanização. A gente tem que olhar para as pessoas que trabalham com a gente de uma forma mais humana. Aquele dia eu vi um texto da Sofia Esteves, que ela colocou no LinkedIn, que ela falou assim, a questão da humanização é você ter amor pelas pessoas. Isso não quer dizer o seguinte, eu tenho amor pelas pessoas, então eu vou ser o líder bonzinho, eu vou ser o líder complacente. Agora, tudo que as pessoas quiserem, eu vou deixar as pessoas fazerem. Gente, não é isso. Tá? Quem é mãe e quem é pai vai entender basicamente o que a gente fala, porque dentro da casa a gente também é líder. A gente tem um amor incondicional pelos filhos, mas a gente deixa eles fazerem tudo? A gente passa a mão na cabeça deles em qualquer coisa? Eu, pelo menos, com a minha filha de 14 anos, é assim. Né? Tem hora que tem que dar uma puxada, tem hora que tem que dar uma empurrada, tem hora que tem que conversar um pouco mais sério. Então, isso é uma questão do amor. Né? E as pessoas acham que assim, mas amor dentro da empresa, amor com o funcionário, isso não funciona, gente. No momento que eu falo que eu me humanizo ou eu amo a minha equipe, quer dizer que eu vou trazer coisas bacanas para eles, mesmo que às vezes doa. Tá? Então, não é ser um líder complacente, porque muitas pessoas acham que nesse formato você vai ser um líder bonzinho, e tem muita gente que gosta de ser o líder bonzinho, porque o líder malzinho, o pessoal fala mal, e aí esse não quer que o pessoal fale mal de você, mas não é questão nem de ser o bonzinho nem malzinho, não é uma questão de ser Maquiavel, né? Os dois polos, não, é uma questão do seguinte, de encontrar nesse meio termo como eu posso conduzir melhor a minha equipe e transformar essas pessoas em sensacionais, tá? Terceiro item que a gente vai falar aqui sobre velocidade. Hoje a gente tem que experimentar cada vez mais rápido e aprender cada vez mais rápido, tá? Não dá para ficar pensando que daqui 3, 4, 5, 10 anos eu vou colocar esse negócio no ar. Gente, 3, 5, 10 anos, na realidade, talvez uma semana, um mês você já está atrasado, tá? Então, eu tenho que realmente experimentar, e muitas vezes isso não vai estar perfeito, mas eu preciso experimentar para verificar os aprendizados que eu tenho. Porque se eu errar, eu arrumo rápido isso e retomo o caminho. Tá? Se eu deixar muito tempo, talvez eu não consiga reverter o quadro. Então, essa questão a gente também vai trabalhar hoje na aula de hoje. Terceira coisa, aliás, quarta coisa, já estou confundindo as coisas aqui, né?
Quarta coisa, Vitórias, entregue valor a todo instante. Tá? Então, para o nosso cliente, tanto interno quanto externo, a gente tem que entregar valor, porque se a gente não entregar valor, para que a gente serve? Essa é a grande verdade. E como líder, eu também tenho que entregar valor para a minha equipe, porque se eu não entrego valor, se eles não me veem como uma pessoa que possa conduzir a equipe, também não adianta nada. E principalmente agora, nesse momento de crise, nós somos fio-condutores, a gente tem que realmente estar trabalhando nesse processo para que a gente possa sair disso tudo. Tá? Então, é uma missão em glória, talvez seja uma missão em glória. Tá? Muitos líderes estão tomando decisões que eles não gostariam de tomar, mas é necessário. Tá? Então, isso a gente vai trabalhar hoje nessa aula aqui que a gente vai trazer, tá bom? Agora, eu gosto de ser muito transparente e é uma questão que isso faz parte de um dos meus valores, então eu não quero enganar ninguém nesse momento aqui, tá? Eu gosto de trazer isso muito bem claro e por isso que eu trago até por escrito para ninguém falar que a Valéria não falou, tá? Última coisa, o que acontece? Eu vou apresentar para vocês um curso que a gente lançou na semana passada. Tá? Então, o que acontece? Se alguém se sente enganado nesse momento, fala assim, isso não é bacana porque no final vai ter uma venda? Vai ter uma venda, né? E assim, compra quem quiser, ninguém está obrigando a comprar. Mas vai ter um conteúdo muito legal, porque isso também faz parte do meu valor. A minha missão, eu falo que o meu propósito de vida é transformar, e transformar por meio de conhecimento, por meio de compartilhamento de informações. Então, eu vou trazer um conteúdo bem bacana que eu estruturei para vocês. Tá? Agora, quem achar, assim, putz, não quero, porque eu acho que isso é roubada, gente, a amizade continua a mesma, só que eu sou muito transparente com vocês. Quem quiser assistir a aula e depois disso, falar assim, Valéria, obrigada, mas eu estou indo embora, também tá tudo bem. Tá? O que eu quero realmente é que as pessoas estejam confortáveis aqui comigo e por isso que eu deixo essa transparência muito grande nesse processo. Tá? Então, não gosto de deixar ninguém assim, eu estou me sentindo enganado aqui, ok? E aí, a gente vai tocar agora a nossa aula aí, tá bom? Gente, vamos lá. Então, o que acontece aqui? Vamos falar primeiro princípio da liderança ágil, que é confiança. Faça da segurança um pré-requisito. Primeira coisa, se não existir confiança da equipe para você e de você para a equipe, nada funciona. Tá? Ou funciona aos trancos e barrancos. Tá? Por quê? Porque fica todo mundo naquele momento, e você perde muito tempo de ficar pensando, mas será que a pessoa não vai fazer isso? Será que ele não vai me passar a perna? Será que isso não vai acontecer? Gente, hoje o momento não está do será. Né? Tá do será sim, quando a gente vê cenários para a gente sair dessa crise. Tá? Mas eu não posso ficar nesse processo de desconfiança da minha equipe e da minha equipe comigo. Por quê? Porque aí eu não trago segurança para as pessoas. Gente, segurança hoje, nesse momento, é uma das coisas mais importantes que as empresas estão buscando fazer. Mesmo que a segurança seja, eu estou te mandando embora porque eu não tenho dinheiro para te pagar, de repente, daqui uns meses. E hoje eu tenho dinheiro para te pagar e te fazer, te dar todas as suas garantias legais e tudo mais. Mas pelo menos a pessoa sabe, ela tem um ponto final naquele momento do que efetivamente acontece. Tá? Do que ela todo dia acordar e falar, será que eu tenho emprego? Será que eu não tenho emprego? Será que amanhã eu consigo trabalhar ou se não consigo? Será que amanhã eu vou receber? Será que eu não vou? Essa é a pior coisa. Tá? Então, a gente precisa fazer agora da segurança um pré-requisito super necessário, não só nesse momento, tá? Mas sim em todos os momentos que a gente tem na empresa. Então, isso é um fator fundamental para que realmente a gente consiga produzir mais resultados. Uma questão é nunca procurar culpados, e sim aprendizados e soluções. Tá? Isso, gente, é uma coisa que me irrita profundamente, gente ficar procurando culpado pelo erro. Né? Porque enquanto você fica procurando o culpado pelo erro, você não dá guinada, você não vai para outra etapa para fazer as coisas que você precisa, para sair daquele buraco que você está. Então não adianta ficar procurando o culpado do seguinte, mas quem deixou de pagar a duplicata? Quem deixou de fazer aquela atividade? Quem não fez o quê? Gente, tudo bem, isso depois você vê, para quê? Para de repente conversar com a pessoa para dar um feedback para ela. Ok? Agora, no momento que eu encontro alguma coisa errada, o que eu preciso? O que nós vamos fazer? E depois, a primeira coisa, solução.
Eu falo para as pessoas que eu tenho um mantra. Esse é um mantra de vida, tá? Que é o seguinte, quando eu vejo um problema, eu já penso o seguinte, qual que é a solução, 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 solução. E quando eu fico na solução, 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 eu encontro a solução, tá? Se eu ficar problema, 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 eu vou encontrar problema. E o que acontece? Tem várias pessoas que dizem, né, que quando você fica tentando encontrar o culpado, o que acontece? Você deixa de evoluir, você deixa de dar um passo lá na frente, e é a grande verdade. Enquanto outras pessoas estão evoluindo. Então, a solução que a gente tem que encontrar, e hoje mais do que nunca, com quem? Com a equipe de vocês. Tá? Então, essa é uma questão que vai ser já tem uma mudança grande. Quando a gente fala de liderança ágil, esse estudo eu tenho feito basicamente há 1 ano e meio para cá, né? De estar realmente debruçando sobre essa questão da nova liderança, dessa questão da liderança ágil. E por acaso, eu acho que casou bem nesse momento todo esse tema, né? Porque a gente tem que viver no mundo que a gente não sabe como vai ser. Né? Então, assim, e como eu não sei como vai ser, como que eu busco uma solução? Com as pessoas que trabalham comigo. Porque aí vai ter um processo, gente, de humildade do líder. O líder precisa ser humilde, o suficiente de falar, eu não sei como a gente pode fazer. Tá? Teve um caso que saiu na televisão, que até eu não assisti, mas meu marido que comentou, falou que tem um empresário que ele não tinha solução de que ele faria na empresa dele, porque pararam as vendas, pararam tudo. Ele chegou com a equipe e falou o seguinte, preciso da ajuda de vocês. Como que a gente faz a partir de agora? Porque eu não tenho ideia. Então, assim, a equipe começou a encontrar soluções. E aí a equipe se empodera nesse momento, a equipe se engaja no processo da solução. Porque a equipe está dando a solução. Não é uma solução top-down. Não é uma solução goela abaixo. Então, isso é super importante nesse momento da gente realmente trazer confiança. Porque a equipe se sente segura. Tá? Então, buscar isso. Segunda coisa, depois da solução. Qual o aprendizado que a gente tomou? Né? Quais os aprendizados que a gente teve nesse processo? Então, escrever. Gente, escrever um caderninho, tipo assim, erros e aprendizados. E soluções. Aliás, erros, soluções e aprendizados. Né? Se a gente errou aqui, qual aprendizagem a gente teve? Ok. Então, não vamos fazer mais isso. Tá? Se você achar importante, que de repente aquela pessoa... Gente, assim, eu acho incrível, né? Porque às vezes as pessoas falam assim, não, esse cara sempre erra. Só que assim, para mim, muitas vezes é falta de direcionamento, é falta de capacitação, porque eu acho muito difícil alguém sair de casa, eu pelo menos nunca saí de casa, e errei já muitas vezes, mas eu nunca saí de casa falando assim, hoje eu vou sair para errar, hoje eu vou sair para detonar o meu chefe, hoje eu vou sair para detonar a minha empresa, sabe? Nunca que me passou na cabeça isso. Isso que eu já tive líderes ruins, né? Já trabalhei em locais que às vezes não foram tão legais, mas eu nunca saí com essa cabeça de por quê? Porque se eu detonasse, fizesse coisa errada, quem sofreria isso seria eu mesma. Então, essa questão do aprendizado. E se for necessário conversar com a pessoa que errou, conversa, mas separado. Tá? E verifique o quê? Por que de repente ela errou? O que está faltando para ela? Tem algum recurso que você poderia ajudar? Tem alguma coisa que você poderia fazer? Tá? Às vezes, você já fez de tudo. E às vezes, não é que a pessoa é ruim, mas às vezes ela não se adequa à sua área. Né? Eu já mandei embora uma funcionária porque assim, ela não se adequou. A gente ensinou a matemática para ela, a gente fazia um monte de coisa para ela e ela não conseguia se adequar no trabalho. Então, eu mandei ela embora. Né, com uma dor no coração, porque eu sei que ela precisava, mas não tinha jeito. E aí o que acontece? Ela encontrou um emprego depois, e que eu saiba, isso aí já aconteceu basicamente acho quase 20 anos aí, né? Que eu saiba, ela está nesse emprego até hoje. Quer dizer, falta do quê? Do local adequado. Não é que ela é ruim, né? Mas, de repente, essa é uma questão que a gente trata muitas vezes os erros. Vamos entender, vamos ajudar. Se não der para ajudar, paciência. Talvez não seja adequado nessa área. Vou tentar migrar para uma outra área, talvez seja bacana. Tá? Então, isso realmente é o quê? As pessoas se sentirem confiantes em você. Uma das questões que eu acho que eu sempre fiz de uma forma muito bacana, que assim, todo funcionário que veio trabalhar comigo, eu sempre falei o seguinte, você está livre para procurar qualquer emprego, quando você quiser.
Só que eu gostaria de ser informada que, de repente, você vai fazer uma entrevista, para eu saber que, de repente, você está saindo, que você não vai vir naquele dia, para eu me programar. Mas não fique com medo de me falar que você, de repente, está procurando algo. Por quê? Porque, às vezes, eu não posso pagar o salário adequado. Às vezes, a pessoa está procurando um outro tipo de emprego e está tudo bem. Eu acho que isso é uma questão que você traz uma confiança tão grande na tua equipe que, basicamente, todos os funcionários que eu tive comigo, todos me avisaram antecipadamente, falaram assim, Valéria, eu estou procurando emprego. Estou procurando eu vou fazer uma entrevista. Falei, perfeito. Né? E aí, eu acho que essa confiança foi uma coisa tão bacana, porque todos, pelo menos até o último dia que puderam ficar comigo, trabalharam de uma forma legal. Fizeram as entregas que tinham que fazer, as entregas comigo. Né? Não me deixaram na mão. E depois, mesmo que alguns tiveram que sair assim, olha, preciso ir embora amanhã. Por quê? Porque a empresa quer que eu comece depois de amanhã. Mas eles saíram e no momento que eu precisei fazer alguma consulta, eu entrei em contato e eles me passaram as informações. Falaram, olha, tal lugar, coisa e tal. Às vezes, meses depois. Então, eu acho que isso é uma questão de confiança, de você trazer segurança para a tua equipe realmente estar engajada nesse processo. Tá? Então, essa questão de ser confiável, confiar na equipe é fundamental. Tá? Não quer dizer que você precisa ser amigo de todo mundo intimamente, porque muita gente quer fazer isso, achar que confiança você traz nessa forma de amizade. Às vezes você vai fazer, eu falo assim, né? Teve uma pessoa que um dia falou assim para mim, eu não venho na empresa para fazer amigos. Mas se eu fizer, vai ser bem legal. Né? E eu sempre acho que essa é uma forma bacana. Eu não vou na empresa para fazer amigos, eu vou para trabalhar. Mas se eu fizer amigos, vai ser tão bacana o local, né? E você trabalha com essa questão da confiança. Né? Então, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que trazer, e esse momento da crise, gente, é fundamental vocês pensarem nisso. Tá? Quem está trabalhando de forma remota, atenção, não é porque vocês estão de forma remota que vocês não podem ter contato com a equipe, né? Porque você não pode ter equipe presencial, mas remotamente vocês pelo menos precisam fazer um encontro diário, que seja 15 minutos para falar, oi gente, tá tudo bem? Né? Algum problema, alguma coisa que vocês querem falar, tem alguma dúvida. Então, trazer isso e deixar aberto um canal para que qualquer funcionário queira falar com você, ele possa te acessar. Tá? Porque esse é o momento que as pessoas estão inseguras. Tá? E assim, ser transparente nas comunicações é fundamental nesse momento. Tá? Porque você vai ser uma pessoa confiável, né? E aí a equipe vai se sentir também muito mais segura nesse momento. Então, muito cuidado com a comunicação nesse momento, muito carinho com a equipe nesse momento, porque as pessoas estão se adaptando. Anteontem, meu marido escreveu um texto sobre a questão das pessoas terem mais humildade, porque todo mundo está tentando fazer o seu melhor, né? Porque a gente está meio revoltado com essa questão de ser todo mundo julgando tanto. Você faz uma coisinha aqui, as pessoas já falam um monte, sabe? É o tribunal da internet que eu falo. E ontem eu fiz um texto sobre isso também. Então, eu acho assim, essa questão hoje é realmente julgar menos, entender melhor essas pessoas, porque essas pessoas estão precisando de empatia. Tem muita gente que nunca trabalhou remotamente. E remotamente, trabalhar em home office não é uma coisa tão simples para muita gente, tá? Então, acho que a gente tem que entender esse lado. Né? E isso a gente tem que realmente dar segurança para as pessoas trabalharem nesse aspecto. Tá? Outra coisa, incentivar a inovação. As pessoas querem inovar, gente. As pessoas gostam de dar ideias, as pessoas gostam de fazer coisas diferentes. Então, isso é super necessário a gente trazer isso. E por quê? Porque a partir de agora, ou melhor, a partir do momento que a gente entrou nessa crise, a palavra de ordem vai ser inovação. Tá? Por quê? Porque todo mundo sempre falou o seguinte, a gente tem que fazer uma inovação de ruptura. Tá? Bonita a palavra, né? Ruptura é o quê? Basicamente, nunca ninguém fez isso e vai fazer uma coisa totalmente diferente que o mundo nunca viu. Tá? Só que inovações de ruptura são muito difíceis de acontecer no mundo normal, vamos dizer assim. Só que quando se deparou no momento que a gente está com uma ruptura muito grande, um momento muito catártico, as pessoas estão paralisadas. E aí elas não conseguem pensar em coisas diferentes. Tá? Ou, como tem gente, pensou em coisas diferentes. Tá? E às vezes não são rupturas. Não são coisas que não existem no mercado, mas sim um formato diferente de fazer. Tá? Então, inovação também é isso. Tá? Porque muita gente acha que inovação é só fazer coisas novas, né? Únicas. Não. Inovação também é
fazer algo que talvez já exista, mas de uma forma melhor. Então, isso a gente também pode incentivar, tá? Eu tenho uma amiga, que ela tem uma empresa que chama Animatute, né? E aí, o que acontece? A Nívia, ela tem uma empresa de recreação infantil. O que vocês acham que acontece numa empresa de recreação infantil que não está tendo mais festa em nenhum lugar? Né? Todos os contatos cancelados, ninguém está fazendo festa presencial. Como que eu vou inovar num ambiente desse? Então, no primeiro momento, a Nívia ficou meio desesperada, né? Porque, tipo, e aí? O que eu vou fazer? Essa mulher apareceu esses dias até no Pequenas Empresas Grandes Negócios, já apareceu em um monte de reportagem, por quê? Ela fez o seguinte, ela levou a animação online para casa das pessoas. Então, você contrata o serviço dela, você abre como se fosse esse Zoom aqui, com as crianças, com seus filhos, tudo mais, e ela vai fazendo as atividades com os teus filhos online. Então, quem está desesperado, que fala assim, meu, eu não aguento mais essas crianças, né? Porque tem muita gente que já está assim. A Nívia fica lá, e não só ela, mas a equipe de recreação dela fica no tempo contratado com as crianças fazendo atividades. Ela conseguiu, e ela falou essa semana, ela fez um mapa do mundo, e ela falou assim, se fosse na época antiga, eu não teria chegado a tantos países como eu cheguei hoje. Ela conseguiu chegar na Austrália, gente, via online. Isso é inovação. Né? Então, isso é pensar diferente, é pensar com a equipe e pensar como que a gente pode fazer melhor. Tá? Então, isso aqui começa a trazer mais segurança para a gente nesse mundo, porque eu estou fazendo uma coisa diferente, que atendendo o mercado efetivamente, melhorando algumas questões, e aí conversar com quem? Equipe, cliente, fornecedor, com as pessoas que podem te dar ideias de melhoria. Tá? Porque talvez criar novo, as pessoas não sabem o que pode te dar de ideia, mas de fazer diferente ou fazer melhor, as pessoas podem te dar ideias. Tá? Segunda coisa é a questão da capacitação. Torne as pessoas sensacionais. Gente, essa é a função do líder hoje e sempre. Tá? Quando eu me torno líder, ou melhor, quando a gente se torna líder, vamos generalizar, primeiro, a maioria de vocês eu tenho certeza que não teve um treinamento antes de ser líder. Né? A gente fala assim, existe uma escola de líderes. Alguns sim, mas a maioria, né? Isso ajuda? Ajuda. Mas é o seguinte, a gente só aprende a ser líder no dia a dia. A gente só aprende a ser líder na boca do lobo. A gente só aprende a ser líder quando tem pressão, quando tem as pessoas lá e chega assim, o teu superior chega e fala assim, olha, Valéria, agora você está liderando essa equipe aqui. Aí você olha para a cara da galera e tipo, oi, é a única coisa que você consegue falar. Né? Aí o pessoal já fica com aquela cara, tem gente que olha para tua cara tipo assim, era para eu estar no lugar dela, porque eu sou mais competente que ela, quem que é ela que está chegando? Então você tem várias resistências, isso é comum, tá? Mas nosso fundamento é o seguinte, não é fazer depois um trabalho técnico bom que eu sabia, né? Eu vou ter que o quê? Utilizar essas pessoas para termos resultados juntos. E utilizar é diferente de usar. Ok? Porque dá uma impressão quando as pessoas falam isso, e assim, eu gosto muito de deixar claro, porque usar é como se você pegasse a pessoa como um objeto, aproveitasse dela e depois, não preciso mais, tchau, vai embora. Tá? Utilizar, a palavra significa o quê? Vou tornar útil a pessoa que está comigo. E quem não gosta de se sentir útil? Tá? Então, essa questão, que aí eu vou potencializar tudo que essas pessoas têm para que elas possam entregar o melhor que elas podem. E eu também vou entregar o melhor que eu posso. Primeira coisa que eu preciso fazer como líder, gente, é o seguinte, eu tenho que buscar o autoconhecimento. Porque se eu não souber o que eu gosto, o que eu não gosto, as minhas fraquezas e tudo mais, tá? O que adianta? Não adianta nada. Né? Por quê? Porque primeiro eu preciso me conhecer para saber como eu vou lidar com as outras pessoas. Então, eu preciso saber que muitas vezes, assim, eu sou uma pessoa, de repente, vamos pensar, eu sou uma pessoa extremamente emotiva. E quando eu fico com raiva, eu saio estourando com todo mundo. Se eu sei disso, quando eu tô nervosa, eu não sou tão desse jeito. Eu sou meio brava, eu acho. Né? Mas eu não sou de explosão. Mas o que acontece? De repente, eu falo assim, eu já sei que eu tô nervosa. E se eu tô nervosa, eu passo da mão com as pessoas. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dar uma volta pela empresa. Tá? Então, isso é um processo do meu autoconhecimento. Para quê? Para, de repente, não afetar as outras pessoas, né, por uma reação minha. Então, é muito importante a gente internalizar isso. Então, vocês líderes, que de repente agora estão aí nessa quarentena, eu acho que esse é o momento da gente começar a buscar o autoconhecimento.
de buscar o que a gente gosta, o que a gente não gosta, como que eu reajo de acordo com as situações. Então, buscar realmente essa introspecção aí. Tá? Segunda coisa, promover a diversidade. Isso é super importante no meio corporativo que a gente tem, nas empresas que a gente vivencia. Quanto mais diverso o time, eu estou falando de diversidade do seguinte, tá? De gênero, de raça, de opção sexual, de cor, de tudo que pode ser, de idade, tá? Idade assim, colocar o pessoal jovem, o pessoal mais velho também, isso tudo faz as empresas ficarem mais criativas e inovadoras. Por que que isso acontece? Porque tem olhares diversos, tá? Quando eu tenho uma empresa, vamos pensar assim, eu tenho uma empresa extremamente jovem, na faixa de 18 a 25 anos, tá? Se eles forem fazer um produto ou um serviço para aquela faixa de idade, ok, porque eles são consumidores, eles têm um olhar para aquele pessoal. Porém, se eles vão fazer algo para um pessoal um pouco mais velho, eles não têm esse olhar, né? Eles vão ter talvez uma pesquisa, coisa e tal, mas e o olhar? Né? De repente, olha, esse serviço a gente pode agregar, esse produto a gente pode melhorar, a gente pode fazer tal coisa, a gente pode fazer um processo diferente, porque eu tenho uma experiência passada, então a experiência passada conta muito. Então, isso é uma coisa que traz o quê? Traz aumento financeiro nas empresas que têm um maior nível de diversidade, tá? Porque tem esses olhares amplos, né? Então, tem uma coisa muito diferenciada nesse processo. O pessoal está perguntando o meu nome. Gente, é Valéria, tá? Então, o pessoal, de repente, que não sabe o nome, já está me perguntando aí. Então, já estou avisando aqui, tá? Então, o que acontece? Então, esse olhar diferenciado faz com que a empresa tenha mais inovação, tá? E segundo, um lugar diferente com pessoas de diversidade também traz mais segurança. Tem várias pesquisas que eu falo até no curso, no Agile Leadership, que traz o seguinte, que quando as pessoas se sentem parte daquilo, elas têm uma abertura maior de se comunicar, de falar o que elas pensam. Tá? Então, de repente, eu tenho pessoas que vêm de comunidades. Então, se elas percebem que tem outras pessoas que trabalham na empresa que também vêm de outras comunidades, elas se sentem acolhidas. E isso é super importante, porque ela se torna mais segura, então ela volta para aquela primeira questão, aquele primeiro princípio, ela fica muito mais segura e ela consegue se expor, porque ela é como se ela estivesse numa redoma, cerceada por outras pessoas, tá? Então, isso é muito bacana para a gente entender, tá? Então, promovam a diversidade, né? Muita gente acha que, e não é favor, né? Aquele dia a gente estava conversando com meu marido com essas questões e meu marido falou uma coisa, ele falou assim, muitas vezes as pessoas, quando que a gente tem um grupo, a gente é da Bitumami, que é uma aceleradora para mães empreendedoras, onde eu sou mentora voluntária, e a gente às vezes fica meio chateada, porque assim, às vezes a gente vê eventos só com homens, né? Por que não tem o olhar de uma mulher lá? Por que não tem o olhar, às vezes, de um negro lá? Né? E aí as pessoas... e ele falou assim, às vezes, vocês estão fazendo que as pessoas têm que fazer um favor. Eles ficam assim, é um favor que eu vou pôr uma mulher para falar. E não é um favor, gente. É uma questão de você trazer um público diverso, né? E você promover coisas muito legais dentro do teu processo. Tá? Então, é um outro olhar, que é isso que a gente está buscando nas empresas. E aí a gente vai trazer a agilidade nesse momento. E estimule a felicidade. Quando eu falo que se a gente tiver um clima bacana na empresa, a gente produz mais, gente, isso é de experiência própria, tá? Em todos os lugares que a gente tinha uma equipe feliz, a gente produzia muito mais. As pessoas, às vezes, passavam do horário de trabalho, e por quê? Porque elas entravam no processo de flow, né? O flow tem até um livro que ele fala sobre isso. É o momento que você Você entra no trabalho e você fica tão absorto naquele momento que você não consegue nem ver as pessoas do lado, não tem distração, não tem nada, porque é tão gostoso. Então tem muitas empresas que eu trabalhei, gente, era um processo muito, muito gostoso. E a gente era feliz. Né? E assim, a gente brincava. E brincadeira não quer dizer que está tendo algo assim, a pessoa está brincando, não está trabalhando, não. As pessoas brincavam e trabalhavam, entregavam muito mais resultado. Então, estimular essa felicidade é muito importante. E aí, fazer uma brincadeira, às vezes, com a empresa, e o pessoal fala o seguinte, gente, o que traz felicidade para vocês?
né? Gente, às vezes, a pessoa fala assim, ai, felicidade para mim é, de repente, à tarde, a gente ter um bolinho para a gente comer. Tá, vamos fazer uma vaquinha e cada dia, de repente, traz alguém para trás um bolinho, e aí a gente faz aquele momento bacana. E isso são coisas simples. Tá? Então, assim, ou chegar no meu aniversário, ter uma flor na minha mesa, sabe? Eu acho assim, são coisas simples que a gente pode promover. Só que cuidado com essa questão. Quando a gente começa a ver as empresas de tecnologia, tem muitas que falam assim, eu estou contratando o cara tem benefício, o cara tem o seguinte, tem o Pebolim, tem videogame, tem como que é? Geladeira de cerveja, geladeira de refrigerante, coisa de batata frita, o cara pode fazer tudo, tá? Só que é o seguinte, eu entrego no momento também que eu recebo. Não adianta nada vocês promoverem tudo isso nas empresas, porque virou meio modinha, né? E eu não gosto muito dessas questões, dessas modinhas aí, tá? Mas virou modinha de startup, de começar a promover um monte de coisa para os caras, e tem cara que não entrega. Então não adianta nada, tá? E aí tem gente, e aí que é duro pro RH, porque o RH começa a procurar coisas para conseguir engajar aquele cara, só que aquele cara é desengajado, gente. E um cara desengajado não adianta, tá? Então não é você que está errando. O cara que não está no lugar certo. Então, se o cara não te entrega, também não adianta ficar com o cara lá tentando botar um monte de benefício pro cara, porque não é isso. É comportamento. É um comportamento nefasto que o cara tem. Então, amigo, obrigado, mas, infelizmente, não vai rolar você aqui, tá? Então, isso que a gente também tem que perceber. Não é só dar, gente. Mas a gente tem uma contrapartida, tá? Se eu sou um líder, contratei alguém para trabalhar comigo, eu posso te dar isso. Só que você também tem que fazer as entregas. Então, isso que eu falo que não é ser um líder bonzinho, um líder todo carinhoso, que deixa o cara fazer o que ele quiser. Não é isso. É clareza na informação, clareza no que eu quero. Tá? Então, isso é super fundamental nesse processo aqui. Tá? E desenvolve as pessoas. Então, o líder é responsável pela sua equipe. Gente, não é RH que é responsável pela tua equipe, não, viu? Porque assim, quando eu vou dar treinamento no corporativo, e eu falo isso, se eu tenho pessoal de RH na sala, o pessoal dá risada até aqui. Por quê? Porque assim, é uma crueldade você achar que o RH tem que cuidar da sua equipe. Não, o RH vai dar suporte para você e vai dar suporte para a tua equipe em umas questões operacionais que precisa da empresa. Só que cuidar das pessoas no dia a dia é o líder que faz. Tá? Então, ele que entende daquelas pessoas, ele que conhece aquelas pessoas, ele tem que saber que recurso está precisando para realmente o trabalho sair. Então, você tem que cuidar das pessoas. E aí, o que acontece com muitos líderes? Às vezes eu gosto tanto de um trabalho técnico que eu não quero abrir mão daquele trabalho técnico. E aí, eu não gosto tanto de gente. E aí eu meio que largo o povo e fico focado naquele trabalho técnico. Não, se você é um líder, você tem que cuidar dessas pessoas. O trabalho técnico você vai delegar para as pessoas fazerem. Tá? Você tem que monitorar todo o processo. Você tem que monitorar essas pessoas. Mas não porque você adora fazer uma planilha de Excel, você vai ficar lá fechado na planilha de Excel e dane essas pessoas que estão lá. Não. Teu foco é pessoas, são pessoas. Tá? E essa questão do liderágio, principalmente, é a questão das pessoas. Tá? O RH vai dar suporte para vocês. Preciso de ajuda. Eu quero fazer um curso com o meu pessoal, mas eu não sei nem que curso eu faço. O RH está lá para te dar suporte. Eu acho que assim, a gente poderia fazer algum benefício especial para alguma coisa. O RH vai te dar suporte. O RH vai fazer, de repente, algumas ações. Mas ele não vai cuidar do povo que está lá contigo. Tá? Esse povo que está lá contigo é teu. E se não queria pegar esse povo, aí a pergunta é o seguinte, eu sou muito direta nessas coisas. Por que pegou o povo? Né? Porque tem gente que acha que líder é o lance assim, agora eu cheguei no alto patamar, no salário, coisa e tal. Gente, é uma questão de uma responsabilidade gigantesca ser líder. Tá? É gigantesca isso. Você está lidando com as pessoas, você está lidando com expectativas. Então, você tem que ajudar a desenvolver essas pessoas aí, ok? Terceiro, e reconhecer. Última coisa que eu esqueci aqui, que eu preciso reconhecer as pessoas. Gente, uma coisa, quando a gente fala de feedback, é uma coisa meio complicada. Eu não gosto muito da palavra de feedback. Eu uso porque é meio que o jargão comum no mercado corporativo, mas quando eu faço treinamento de feedback, é uma coisa muito diferente. Eu utilizo feedback de duas formas, ou reconhecimento ou sugestão de melhoria. Por quê? Quando você fala feedback, o povo já fica só. Eu fiz alguma coisa errada. Ai, meu Deus do céu, o que eu aprontei? E aí gera aquela perseguição, aquela coisa de culpa que não tem. Tá? E o feedback é uma palavra neutra. Não é nem boa nem ruim. Só que tanto o povo levou um feedback atravessado que o povo acha, né, que é o quê? Ai, meu Deus, feedback é coisa ruim. Não. Então, o que acontece? Quando eu vou
fazer um reconhecimento que é importante, as pessoas esquecem disso. A maioria dos líderes esquece de reconhecer. E aí tem muita gente que já me falou assim, Valéria, eu estou pagando. O mínimo que eles têm que fazer é entregar. Gente, né? Tudo bem que eu pago. Só que, de repente, as pessoas estão fazendo tão feito aquilo, eles estão entregando de uma forma melhor, coisa, então, por que eu não vou falar? Tá? Gente, não dói, isso não custa nada. Então, eu vou reconhecer o trabalho. De repente, eu vejo a pessoa sempre entrega com pontualidade, por que eu não posso reconhecer isso? Cara, parabéns. Você sempre é um cara hiper pontual, eu gosto muito desse teu jeito de trabalhar. Show! Tá? E se for algo que não é bacana, aí eu utilizo sugestão de melhoria. Tá? Posso te dar uma sugestão de melhoria? Fica muito mais singelo, eu falo que fica mais fofo, né? Você dá uma sugestão de melhoria para a equipe, tá? Então, dessa forma como você também tem que trabalhar nesse momento aí, ok? E promover uma boa comunicação, que basicamente a gente já está falando aqui, que realmente ter clareza nesse processo, tá? O pessoal está perguntando se a aula vai ficar gravada aqui, gente. Eu vou responder algumas perguntas daqui a pouco, tá? Só vou falar dessas coisas. Eu acho que vai ficar gravado por uns 2 dias, aí o pessoal vai deixar no ar, tá? Eu vou pedir para o pessoal da nossa equipe responder para vocês depois, se vai ficar gravado, eles mandam um recadinho para vocês aí, ok? Mandam o link, de repente, da gravação. Mas eu acho que uns 2 dias aí eles vão deixar aí para o pessoal assistir, tá bom? Então, promover uma boa comunicação. A gente tem que ser muito claro. E, gente, agora que a gente está trabalhando de forma remota, mais claro ainda. Não se esqueçam disso, tá? Então, as comunicações precisam ser muito diretas e entender se a pessoa entendeu aquilo, tá? Por exemplo, no e-mail, eu digo uma coisa, por exemplo, no e-mail não, no WhatsApp, que hoje está todo mundo no WhatsApp. Não precisa, escreve assim, escreve de forma direta. Não precisa colocar assim, oi, aí a pessoa responde para você, oi. Aí você fala, tudo bem, aí a pessoa fala, tudo bem. Aí você fala, posso te fazer uma pergunta? Aí a pessoa responde, pode fazer uma... Ah, pode. Gente, isso é uma coisa que você perde o tempo do inferno da pessoa, tá? Coloca direto. Olá, bom dia. Posso te fazer uma pergunta sobre tal coisa? Estou precisando de tal informação. Vai na lata e pergunta para a pessoa, tá? Aí a pessoa já te responde. Você elimina um monte de coisinha na comunicação. Tá? Então, a gente precisa promover isso. Então, em reuniões, a gente precisa ser mais diretivo, a gente tem que fazer tudo isso de uma forma muito mais fluida nas comunicações aí, tá? Utilizar hoje as ferramentas que nós temos, mas de uma forma bacana aí, tá? Depois, velocidade. Essa é uma das palavras de ordem também do liderágio. E aí é o seguinte, gente, velocidade, né, não quer dizer pressa. Isso que as pessoas às vezes confundem. Então as pessoas ficam apressadas e querem tomar decisões rápidas, querem fazer tudo correndo. Não é fazer correndo, tem que ter um mínimo de planejamento para que você possa executar a ação. Esse mínimo de planejamento é pelo menos você escrever uns passos básicos, perseguir esses passos básicos e aí colocar em ação. Tá? Então, essa é a questão. Agora, a gente precisa experimentar mais coisas e aprender rapidamente para a gente poder sair. A gente está partindo, basicamente agora, vamos pensar o seguinte, ontem eu estava vendo uma matéria sobre orçamento zero, né? Então, o que acontece? As empresas não têm mais histórico, gente. Os históricos que a gente tinha, financeiro, históricos de venda, isso tudo foi para água abaixo. Porque isso não vai servir, talvez, para muitos negócios. Tá? A gente está partindo de base zero para muita coisa. Então, orçamento base zero, vendas base zero. Não que a gente não vai ter metas de venda, a gente vai ter que ter, mas a gente vai ter que repensar essas metas de venda e negócios base zero. Então, a gente vai ter que experimentar. A gente não sabe se vai dar certo. Essa minha amiga, da Anima Tucci, ela teve que experimentar. Ela não sabia se ia dar certo. A Nívia não sabia se ia dar certo. Então, assim, experimentou. Pô, deu certo. Então vamos fazer, né? De repente aprendeu algumas coisas que não deram certo, agiu rapidamente e foi lá de novo, tá? Então tem muita gente fazendo isso, experimentando. Pode ser que não dê certo aqui, não dê certo lá, mas aqui vamos lá, não deu certo, então vamos fazer outra. E aí isso que a gente vai começar a trabalhar, tá? Não só nesse momento agora da crise, mas isso é no dia a dia, gente, tá? E aí como que a gente faz isso? A gente tem que incentivar a autonomia das equipes. Humildade, líderes. A gente não sabe de tudo. E por isso que a gente tem que incentivar. E a gente vai ter que ficar mais focado em quê? Estratégias. Tá? Para isso que a gente tem que parar e pensar. Porque a gente vai ter que ficar focado em estratégias. Em construir cenários. Quem não é bom em construir cenários, começa a aprender.
Tá? E construir cenários é pensar o quê? E não só pensar, mas escrever. Se acontecer isso, pode fazer isso. Se acontecer aquilo, talvez aconteça isso. Se acontecer tal coisa. Então, a construção de cenários vai ser importante. Nós, como líderes, fazemos a nossa parte. E aí, deixar o operacional para a equipe. Por isso que eu preciso dar autonomia para a equipe. Só que a autonomia não é libertinagem. Tá? A autonomia não é deixar eles fazerem o que se quer. Não. Eu vou estabelecer algumas questões com a equipe, mas eu estabeleço até com a equipe. Até que ponto eles podem tomar decisões, que tipo de decisões que eles podem tomar, tá? Tipo, nas atividades dele. Como que eu faço determinadas atividades? Gente, a equipe sabe mais do que a gente. A gente não está, às vezes, na operação no dia a dia. Né? Quando eu falo quem que é o maior especialista de uma máquina no meio da produção, não é um engenheiro. É o peão que está lá, trabalhando no dia a dia, o operador que está lá fazendo isso. Tá? Então, a equipe precisa realmente ter esse processo de autonomia, de ter mais liberdade para algumas questões. Tá? É claro que ela não vai ter liberdade para decidir um orçamento, né? Muitas vezes, porque de repente isso vai mexer muito hoje nas nossas questões. Mas ela tem liberdade em pensar, como que a gente vai fazer essa entrega? Qual que é o prazo que a gente tem para fazer essa entrega? Como que a gente vai chegar nesse resultado? Então, isso eu tenho que trazer mais para minhas equipes mesmo. Tem a velocidade na tomada de decisões. Tá? E aí eu também só vou ter velocidade na tomada de decisões com a equipe junto. Tá? Vai ser, já tomar decisão é uma coisa muito, muito difícil. Quando eu estou sozinho, é pior ainda, porque eu tenho uma visão apenas. Então, quando eu estou com a equipe, pela experiência que ela tem, pelo olhar de outras coisas que ela viu, do dia a dia que ela percebe, ela pode me ajudar a tomar decisões mais rápidas. Tá? Então, por isso que eu falo, gente, nesse momento de experimentar e aprender rápido, a equipe tem que estar muito envolvida. Tá? Muito envolvida, porque é ela que vai me ajudar, de repente, daquele ponto. O que acontece? Não é que o que a equipe vai falar eu vou fazer, não. Porque quem vai dar o ponto final sou eu, porque a responsabilidade é minha desse processo. Só que ela vai me ajudar a pensar, pelo menos, a raciocinar todo esse processo, a colocar isso numa forma mais adequada, e aí a gente toma a decisão. Tá? Então, esse é o momento que a gente realmente tem que ter uma velocidade de tomada de decisões. E outra coisa que vocês precisam saber. Muitas coisas não tem mais histórico para a gente tomar decisão. Tá? A gente tem vários tipos de decisões, mas hoje a gente está entrando num momento de caos que nada foi como era antes e nada será como foi antes. Então, isso, a gente não tem base histórica. A gente vai ter que experimentar. Tá? E por isso que, assim, experimentei, vou corrigir, e aí rolo e vou embora. Tá? Então, assim, a gente talvez vai errar muito. Por isso que esse negócio do erro, solução e aprendizado vai ser fundamental para a gente nesse momento. Tá? E vitórias. Entregue valor a todo instante. Tá? Então, a gente precisa entregar valor, gente, e que seja para o público interno ou para o público externo. As pessoas querem resultados, as pessoas querem que você faça entrega. Né? Então, isso é como se fosse uma vitória sempre que a gente vai ter. Então, eu faço um processo, entrego. O cliente gostou, tanto interno quanto externo, poxa, vitória. Então, a equipe se automotiva para construir o próximo passo. Tá? Então, é sempre assim. Então, eu vou ter um patamar, cheguei, entreguei, foi bacana, ok, joia. A gente se motiva para ir para o próximo passo. Não deu certo, porque alguma coisa ainda não estava adequado. Se eu sou um líder ágil, eu não vou deixar que a equipe se desanime. Mas vamos pensar, ok, beleza, qual que é o aprendizado que a gente tirou disso? Então, vamos ver como a gente pode fazer melhor? E aí, bola para frente, a gente vai. Tá? Então, esse é um momento muito importante. Então, entender as necessidades ou problemas do seu cliente, gente, vai ser fundamental nesse momento. Tá? Não só externamente. Quem é empreendedor vai ter que olhar agora para um novo mercado. Um mercado que mudou e, assim, o patamar dele vai ser muito diferente mesmo a gente saindo da crise. Tá? As necessidades vão ser outras, os problemas vão ser outros. Então, eu preciso começar a entender isso. Começar a conversar com o meu cliente e falar o que eu posso te ajudar, como eu posso tornar sua vida melhor. Tá? Então, para quem é empreendedor. Para quem é líder dentro da empresa. Eu não tenho cliente. Vai ter. Você tem o teu cliente. Se você é um financeiro, você tem um cliente interno. E talvez também esses clientes vão mudar.
E aí as demandas vão mudar. Talvez vai ter o excesso de burocracia que tinha, talvez não tenha, porque tem que ter mais agilidade. A forma de trabalhar vai ser diferente, porque talvez vai ser remota. Então, eu vou ter que olhar para esse meu cliente e falar para esse meu cliente interno, amigo, ó, vamos pensar, eu sou de financeiro, tem que falar com o cara lá de logística. Amigo, o que a gente vai poder te ajudar agora nesse momento? O que mudou na tua vida que, de repente, a gente vai ter que também mudar aqui? Tá? Então, eu vou ter que começar a entender isso para remodelar os meus processos. Tá? Então, isso vai ser super importante para a gente realmente ter esse olhar. Buscar melhoria contínua, a gente só consegue melhorar quando a gente sabe o que o outro precisa também. Algumas coisas a gente já sabe, a gente tem um olhar, a gente fala assim, isso aqui não está legal. Mas, às vezes, não está legal para a gente. Será que para o outro também não está? Porque, às vezes, para ele está perfeito. Então, eu preciso ter esse olhar do outro. Tá? Então, conversar com as pessoas, por isso a gente falou da comunicação, vai ser muito importante para que você realmente entregue valor cada vez mais para essas pessoas. Tá? Depois, autodesenvolvimento. Aqui, vocês já estão comigo aqui, basicamente a gente vai quase para 1 hora, que vocês já estão no momento de buscar autodesenvolvimento, né? Eu acho que pelo tema, se fosse assim, puxa, eu sou um líder, ou você é um líder, sou um empreendedor, eu preciso melhorar. O que eu posso melhorar agora nesse momento? Então, parabéns, pelo menos vocês já estão buscando alguma coisa, mas vai ter que buscar cada vez mais. Tá? Vocês vão ter que buscar cada vez mais entender de pessoas. Aí tem gente que fala assim, preciso fazer um curso de psicologia? Eu não preciso fazer curso de psicologia, né? Mas assim, mas eu vou precisar ter mais empatia. E como que eu vou ter mais empatia? Né? Entender melhor o que o outro passa, como vive o outro, de repente os problemas que a minha equipe tem, porque eu vou ser um líder que eu tenho que facilitar o trabalho da minha equipe. Então, o que é facilitar o trabalho da minha equipe? Eu tenho que tirar os obstáculos que tem para a entrega do resultado. Então, por isso que eu preciso ter uma comunicação muito próxima da minha equipe. Tá? Para que eles trabalhem e trabalhem de uma forma autônoma, que eu não fique na jugular do cara. A palavra de ordem não é controle, gente, é monitoramento. Tá? Então, ficar controlando o cara, microtarefa, microgerenciamento, não faz parte mais dessa época de gerenciamento que a gente está, de liderança. Tá? A gente tem que olhar o todo. Então, olhando o todo, gente, o que vocês estão precisando? Como que a gente pode entregar isso de uma forma melhor, né? De uma qualidade melhor, num prazo mais adequado. E é isso que realmente vocês precisam trabalhar nesse processo, tá? Agora, o que eu queria trazer aqui para vocês, que é um caso, gente, eu acho assim, sensacional esse caso, tá? Então, por que eu achei sensacional? Porque, primeiro, quando a gente está trabalhando essa questão do liderazgo, fica muito na cabeça das pessoas o quê? Eu preciso, então, entender de metodologia ágil. Não precisa. Tá? Por quê? Porque, basicamente, existem alguns comportamentos do método ágil que a gente seria adequado a gente trabalhar. Tá? Ou então a pessoa pensa assim, método ágil é só para tecnologia, porque, basicamente, ele vem da tecnologia de verdade. Né? Mas esse caso é um caso sensacional que eu vi, que o pessoal da Juicy Santos, né, que colocou no post do pessoal, e eu achei sensacional isso. E é uma área totalmente diferente da tecnologia. É a área da cozinha, a área do restaurante, tá? E que teve um impacto enorme agora nesse processo da crise, tá? E aí, sim, né, restaurante é uma coisa que eu tenho um apego. Eu adoro comer, eu adoro cozinhar. Então, assim, quem me acompanha nas redes sabe que toda hora eu estou postando comida que eu faço, né? Então, assim, eu tenho um apego pro restaurante, então também talvez eu tenha gostado dessa história. Essa imagem aqui, eu peguei do pessoal da Juicy, e aí embaixo está o chefe agachado, aí o chefe Mário. Esse chefe Mário, ele participou do Hell's Kitchen em 2015, que é aquele programa na televisão, né? Tudo mais. E aí, o que acontece? Ele está trabalhando num restaurante que chama Estrela de Ouro, lá em Santos, tá? Eu morei em Santos 4 anos, e é uma vergonha, mas eu nunca fui nesse restaurante e todo mundo falou que é maravilhoso, tá? Eu acho assim, quando a gente às vezes mora no local, a gente acaba se dispersando, né? Mas agora, como eu sou turista, então capaz que eu vou lá até conhecer esse pessoal lá e fazer uma filmagem com a galera, tá? E aqui, esse chefe, ele tá junto com a equipe dele, tá? Com toda a galerinha dele aí e tudo mais. E gente, a história dele foi sensacional, porque foi assim. Ele, quando ele assumiu esse restaurante, ele falou assim, olhou para essa molecada, né, pra você ver que é uma galera muito jovem. Ele falou assim, gente, a gente precisa capacitar essa molecada. Né? Não dá para deixar desse jeito. E aí ele começou a investir num processo de capacitação da galera. Então, o que a gente já está vendo aqui nessa questão desses 4 pilares do liderazgo, a questão de desenvolver os funcionários. Né? Então, a questão realmente de
fazer essa capacitação, que é o segundo ponto que a gente tem lá, o segundo princípio. Só que aí aconteceu o seguinte, um mês antes de acontecer toda essa pandemia, da gente entrar nesse isolamento aí, ele fez o Empretec. O Empretec, eu fui facilitadora líder de 2000 a 2010. Né? Então, eu conheço bem a metodologia e ele foi fazer esse treinamento. E um dos instrutores falou para ele o seguinte, falou assim, olha, se essa, e não tinha chegado ainda no Brasil, né? Mas esse instrutor falou assim para ele, se isso chegar no Brasil, vocês vão ter que repensar o negócio de vocês. Né? E aí ele saiu do treinamento, o cara super aplicado, ele chegou, foi lá colocar já algumas coisas em prática. Né? E aí o que aconteceu? Chegou o isolamento, fecharam os restaurantes. E é um restaurante grande que eu já passei na frente, né, que eu comprava peixe lá perto e tudo mais. Então, assim, muito grande, que tem um movimento muito grande, as pessoas me falam. Né? E aí, assim, como faz? E aí ele pensou muito. E aí, olha a cabeça do cara quando ele já tem dentro da veia dele de ser um líder ágil. Ele falou assim: a gente tem que ir pro delivery. Tá, fato. Basicamente, toda a área de alimentação foi pro delivery. Só que aí ele foi ver a tarifa do iFood, que é 27% das entregas dele. Ele falou, caramba, 27% é muita coisa. Então, ao invés de eu dar 27% para o iFood, eu vou utilizar esses 27% para a minha equipe. Né? Olha que sensacional, gente. E aí ele falou assim para a equipe dele, galera, é o seguinte, quem topa virar motoboy agora, nesse momento? Gente, por incrível que pareça, 6 pessoas da equipe, incluindo 3 sushimens, que você fala assim, nossa, mas o sushimen falou assim, a gente topa. Por quê? Porque aí ele fez todo esse processo, ele não utilizou o iFood, ele utilizou a própria mão de obra dele, que ficaria ociosa, depende da quantidade de entregas, tá? Então, colocou esses 6 caras na rua, a outra equipe interna, né? E não mandou ninguém embora. Tá? Essa é a questão do olhar do liderazgo. Aí ele trabalhou a primeira parte, o primeiro princípio que a gente está falando do liderazgo, que é o quê? Trazer segurança para as pessoas. Então as pessoas sentiram segurança e falam assim, puxa, eu prefiro fazer isso, né? Porque pelo menos a gente garante não só o meu emprego, mas garante o emprego de todo mundo. Tá? Então, olha que sensacional. E aí, ele teve essa velocidade, que a gente está falando o quê? Desse terceiro ponto que a gente trabalhou agora nessa aula, que é o quê? De experimentar e aprender rápido. Ele falou que ele fez não sei quantas entregas aí, que ele teve apenas 4 reclamações, e não foi nem de qualidade de produto e nem de entrega, alguma outra coisa que ele não comentou. Mas muitas entregas, e aí o que ele fez? Ele basicamente trabalhou com velocidade, experimentou, uma coisa totalmente diferente, que eles não estavam acostumados. Ele focou muito numa questão de forno, de utilizar mais... o pessoal está perguntando aqui, ó, Estrela de Ouro, lá em Santos. Né? Depois eu vou falar para o chefe, ó, estou fazendo propaganda lá, ganho uma marmitinha. Né? Então, o que acontece? Ele foi rápido para experimentar o quê? Fritura, de repente, trabalhar com o pessoal do sushi man mesmo, coisa e tal, não seria o bacana, porque eles têm muita forte da comida japonesa, porque é um clube que vai muito a comunidade oriental também. Mas o que acontece? Vou fazer forno, porque é mais fácil, a gente monta os pratos, né? Já deixa tudo montadinho, depois é só forno, e perfeito, tá? Então, olha a velocidade desse cidadão, tá? E aí, entregar valor, gente. Ele entregou valor para a equipe dele, porque a equipe feliz, a equipe trabalhando, mantendo seus empregos, mesmo dentro dessa loucura que a gente está, né? Um monte que ele falou que tem um monte de restaurante que foi para água abaixo mesmo, e o deles não foi, tá? Então, garantiu a segurança dessa galera, olha que bacana, tá? E entregou valor para o teu cliente. Ele falou que ele fez a primeira experiência na Páscoa, e os erros que ele cometeu na Páscoa, eles arrumaram para não cometer no Dia das Mães. Gente, isso é sensacional. São os 4 pilares do que a gente falou nessa aula que tá sobre esse cara. Até parece assim, eu já tinha montado essa aula quando eu recebi essa matéria, né? E eu falei, cara, na aula tem um exemplo claro, que é um cara do quê? Que não é de TI, não é de software, não é desenvolvimento, é um cara de restaurante. Né? Que tem a mesma equipe que nós temos de qualquer outra empresa e que a gente precisa efetivamente dar conta disso. Então, ele trabalhou todos esses 4 pilares. Trouxe confiança para a equipe, capacitou a equipe, né? Porque a equipe teve que aprender também de forma diferente, teve velocidade e entregou valor.
comemorou as grandes vitórias nesse processo. Gente, então assim, basicamente eu estou encerrando essa parte do módulo de conteúdo dessa aula, tá? Opa, tá? Então, assim, estou encerrando essa parte. Agora eu vou apresentar para vocês, e quem de repente já tiver perguntas já pode colocar. Por quê? Porque eu vou só apresentar o treinamento que a gente está lançando. A gente lançou na semana passada e a gente está relançando agora essa semana aí nessa aula também, de novo, que é o Agile Leadership, tá? Então, esse é um treinamento que está sendo capitaneado por mim. É um treinamento todo gravado, de 5 horas, e que desde 1 ano e meio atrás, basicamente, a gente tem feito esses estudos para trazer esse novo formato de liderança. Tá? Então, é esse o processo que realmente a gente quer trazer para as pessoas aí terem com a gente aí nesse trabalho. Tá? E qual é o conteúdo pragmático desse treinamento? Né? Só quero falar que esse treinamento não foi feito só por causa do coronavírus, né? Porque tem gente que fala assim, mas eles aproveitaram o momento e fizeram esse treinamento. Não, esse treinamento ele só foi gravado online agora no coronavírus, porque era um treinamento que era totalmente presencial, mas aí a gente viu que presencial não ia rolar tão cedo, e alguns clientes nossos pediram para a gente fazer o online, e aí a gente acabou fazendo e gravando isso também para vocês, tá? Então, a parte 1, que é a formação do Mindset Ágil do Líder, tá? Então, a gente vai falar no módulo 1 de eras e tipos de liderança, né? Então, a gente vai passar por um histórico aí, básico sobre isso. Depois, a gente vai falar sobre a diferença de um método tradicional e um método ágil. Não é necessário conhecer sobre metodologia ágil, porque a gente vai simplificar o processo aqui para que todas as pessoas, em qualquer nível, possam fazer esse treinamento. Mas a gente vai dar um ampassão sobre isso aqui. O que é mindset? Né? Então, o modelo mental, isso aqui eu não gosto muito desse termo, mas não tem outro termo melhor para usar, porque mindset, o pessoal já todo mundo, tem que mudar o mindset, tem que ter a chavinha do mindset. Mas, na realidade, é verdade que a gente tem que mudar o modelo mental do líder. Tá? Aquele líder de antigamente não vai funcionar, então a gente tem que fazer essa mudança de chave. Então, é isso que a gente vai trabalhar nesse módulo e falar sobre as características e comportamentos, atitudes do líder ágil. Então, nisso que a gente vai trabalhar nesse momento do líder. Tá? Então, basicamente, nesse primeiro momento, é um comportamento mais do processo de liderança, né? Depois, aí a gente entra na segunda etapa, que é a formação da equipe ágil, como o líder vai utilizar isso. E, basicamente, gente, as 4 aulas que vem nisso aqui, o resumo que eu dei na aula de hoje, a gente vai trabalhar de forma mais incisiva, muito mais descritiva dentro desse treinamento aqui, tá? Então, são os 4 tópicos que eu trouxe hoje, um resumo aí para vocês olharem e poderem já utilizar, mesmo quem não faça o curso com a gente, tá? Preço do curso, ele tá, basicamente, né, o oficial, ele tá em R$1.200, mas a gente está fazendo nesse lançamento, o pessoal do comercial colocou a R$499 à vista, ou 12 parcelas de R$49,97 no cartão de crédito, tá? E a oferta vai ser até o dia 15, que é sexta-feira agora, tá? Que a gente já abriu na quarta-feira passada, e aí até dia 15 a gente está com essa promoção de lançamento lá. Tá? O pessoal da equipe da Tríade está colocando o link para inscrição para quem quiser participar desse programa. Tá? Então, aí já está o link aí no próprio chat para vocês acessarem. E é o seguinte, a gente decidiu também uma coisa. Existe um treinamento que eu já gravei há algum tempo, que chama Decision Makers, que é um treinamento de tomada de decisão. Tá? Onde eu fiz toda uma metodologia de tomada de decisão, que são os 12 P's, e que eu ensino nesse treinamento. Esse treinamento ele sai a 997, mas quem estiver assistindo essa live, né, a gente vai fazer esse treinamento gratuito. Vocês vão receber, então, 2 acessos. Né? Vão receber o acesso do treinamento do Agile Leadership e do Decision Makers. Aí é o seguinte, o que a gente fez, que eu conversei com o pessoal, é assim. Se você está assistindo a live hoje, mas fala assim, eu não tenho dinheiro, só vou ter dinheiro daqui 10 dias, 15 dias, o meu cartão só vai virar tal dia, coisa e tal. Entre em contato com o pessoal da Tríade, o pessoal do comercial, e fala o seguinte, olha, eu assisti a live, eu queria também ganhar o Decision Makers, tá? E aí o pessoal vai lá e bota você também no Decision Makers, tá? A gente acha que é mais justo do que efetivamente fazer com que as pessoas corram para comprar, de repente gente se endivida para fazer isso e não tem necessidade, né, gente? Então, acho que a gente também tem que entender o momento que todo mundo fala. A Cássia Lopes está falando aqui, ó. A Cássia é uma super parceira minha aqui, que faz todos os treinamentos da Tríade, e ela falou que o Decision Makers é excelente. Então, né, tá validado aí por uma aluna nossa, tá bom? Então, assim,
Quem não tiver possibilidade agora, só fala com o pessoal da Tríade e fala, olha, eu assisti a live, a Valéria falou do bônus, poxa, me coloca aí no bônus, tá? Aí a galera vai abrir essa exceção aí para vocês, tá bom? E aí, o que acontece? Estou abrindo para perguntas agora, como eu falei para vocês. Então, de repente, tem muita gente que não pôde ficar. Eu vou olhar lá já no chat, deixa eu ver se tem, porque eu vi que tinha coisas já que o pessoal tinha posto. Então, deixa eu respeitar a galera aqui, tá? Aqui, ó, o Eduardo Castanheira está me falando aqui, ó, tem observado que as pessoas, os prestadores de serviço têm utilizado a pandemia como uma muleta, justificam um mau atendimento pelo fato da equipe estar desfalcada. Não concordo com isso, viu, Eduardo? Porque assim, isso é uma muleta mesmo, porque tem gente que está com uma equipe desfalcada e está buscando fazer o seu melhor. Então, assim, eu acho que tem coisas que a gente tem que entender, eu acho que tem coisas que a gente pode entender, né? De repente, um atraso de um dia em um produto que a gente pediu online. Não tem problema, acho que a gente não vai morrer por determinados produtos. A televisão chegou um dia depois, tá? Eu pedi uma balancinha de cozinha, né? E chegou no dia certinho, né? Outra vez eu pedi um software, chegou até antecipado. Mas o que acontece? Eu tenho uma fornecedora também de maquiagem que eu fiz uma compra com ela, falou, ai, Valéria, era para ter chegado ontem, né? Não chegou ainda, não tem problema, porque não é uma coisa que eu preciso efetivamente, que ela depende do correio, né? Então, assim, tem coisas que a gente pode entender, mas tem coisas que não dá para entender porque as pessoas realmente acabam utilizando como muleta. E aí são essas pessoas que a gente vai ver quem vai sobreviver nesse mercado aí, né? Então, tem toda a razão nesse processo. Depois, vamos lá. Obrigada, Cláudia. Aqui é o Marquinho, louva Brasil, parabéns pela aula, beleza. Juliana, somos uma equipe pequena, não outro como recolocá-la, mas vou indicar para a agência de emprego que nos atende. Show de bola. Gente, tem muita empresa, ó, são 2 empresas, aliás, 3 empresas que me marcaram muito nessa época da pandemia. O pessoal da Maximilian, o pessoal da Rock Content e o CEO da Airbnb. Os 3 CEOs publicaram umas cartas abertas para o público, para os funcionários, mas abriram para o público em geral. Eu acho que isso mostrou a transparência, né? Que assim, eles não tinham como ficar com os funcionários mais, porque eles falam do cash burn que eles têm, coisa e tal, né? Então, tem o negócio do cash burn, de queimar o caixa e tal, e tem a questão de fluxo de caixa mesmo deles. Tal. Então, esse fluxo de caixa, eles falaram assim, se a gente não mandar o pessoal embora agora, daqui a pouco a gente não tem dinheiro nem para pagar a rescisão dos caras. Aí os caras não vão receber nem fundo de garantia, nem seguro-desemprego, né? No Brasil. Então, assim, eles fizeram essa questão. Né? Então, olharam para isso e colocaram o quê? Headhunters para ajudá-los, colocaram mentores, colocaram coaches para ajudar para o pessoal poder conseguir outros empregos e disponibilizaram uma lista de funcionários deles indicando para outras empresas. Cara, foi sensacional isso. Né? Semana passada foi o cara do Airbnb, que foi uma carta muito triste, mas muito transparente. Né? E eu acho que a gente tem que entender isso também, infelizmente, mas ajudar o que a gente pode ajudar, porque esse é o momento da confiança, sabe? Eu acho que assim, Juliana está fazendo isso, as pessoas estão tristes, você com certeza está triste, mas eu acho que as pessoas, assim, se um momento você puder chamar de volta, eu acho que você vai chamar, e eles também vão voltar, né? Porque eles entenderam esse momento também, tá? Aí aqui a Solange, a gente fica 8 horas na empresa, tem que ter brincadeiras, eu levo bolo, às vezes faço café da manhã para departamento, passamos maus tempos na empresa, nossa casa, aliás, mais tempo na empresa, nossa casa. E é verdade, Solange, se a gente não faz isso, que alegria que a gente tem, sabe? Porque assim, a gente vive, quando a gente é funcionário, a gente, na realidade, a gente vende o nosso tempo, a gente vende nossa vida. E se a gente vende a nossa vida, ela tem que ser bem vendida. E eu não estou falando só financeiramente, mas num clima agradável, com pessoas que de repente sejam bacanas. E às vezes esse bolinho, esse café, faz tanta diferença, sabe, na vida das pessoas. Tá? Então, acho que é muito, muito bacana, né? Então, a pessoa pergunta da aula disponível aqui, vai ficar, beleza. Só também, 5 o RH, né, que a gente está falando. Legal, vamos lá. Líder desenvolve, Vitor falando, líder desenvolve pessoas e entrega resultados excelentes. Não pode ser um ou outro, isso, né? Não dá, porque senão há um desequilíbrio, né? E eu preciso fazer os dois. Isso é a balança do equilíbrio. Eu vou desenvolver as pessoas que estão comigo, mas eu também preciso entregar os resultados, né? Porque eu sou cobrado por isso. Então, isso eu tenho que realmente balancear aí. Beleza. Vamos lá. Cláudia, obrigada, Cláudia. O Germano, R rápido, corrija mais rápido ainda. É um fato, como a gente tem. O João Leonardo falando assim, como lidar com pessoas difíceis na equipe? João, é assim, pessoas difíceis a gente vai ter em qualquer lugar. Em qualquer momento da nossa vida a gente vai ter pessoas difíceis, tá? Agora, por que essa pessoa é difícil?
sabe? Eu já tive muitas pessoas difíceis na equipe e muitas vezes eu taxava como difícil, mas eu nunca quis entender por que aquela pessoa era daquele jeito. Até em algum momento que eu me aproximei da pessoa e falamos, vamos conversar? Sabe? E aí a gente começou a conversar e para entender. E aí eu entendia que muitas vezes assim, a vida dela era uma vida um tanto quanto complexa, que isso foi transformando essa pessoa numa pessoa de casca dura. E aí às vezes a gente vai começando a quebrar isso pela questão da confiança, tá? Isso, existem pessoas assim. Tem pessoas que não tem jeito. Eu vou ser muito sincero contigo, porque eu também não vivo no mundo de romance, tá? Eu nunca fui muito de história de princesa da Disney, né? Então, assim, tem gente que não tem jeito, sabe? Tem gente que você... Eu acho que a primeira coisa você tem que ter esse approach, né? Agora, tem gente que não tem jeito. Então, se não tem jeito, amigo, olha, pra mim não dá. Tá? Eu já tive que mandar gente difícil embora. Gente que, assim, busquei me aproximar, busquei entender, busquei ter empatia, mas não dava, porque ela afetava toda a equipe, né? Porque ela não conseguia mudança nesse processo e, no final, a equipe ficava ruim. Então, assim, aí, PT saudações, né? Não é a melhor coisa que a gente faz, não é a coisa que eu mais gosto de fazer, é o melhor. Eu acho que é a coisa que eu mais odeio fazer, mas muitas vezes é necessário, tá? Então, assim, eu sou muito real nesse aspecto aqui, tá? E aí, a Cláudia está falando aqui, ó. Pessoas difíceis demandam mais atenção e direcionamento. Mostra os resultados, pontos positivos. Então, é uma forma que existem pessoas, que eu falei dessa primeira forma, que a gente chegar e conversar. Agora, tem gente que não tem jeito, né? Mas é uma forma aí. Beleza, vamos lá, deixa eu ver aqui. Ah, tem uns empretecos aqui, ó. Juliana, tem um que é codificado. 9RSF4R aqui. Tá parecendo o filho do cara lá do... Como chama? Que nasceu lá do... Esqueci. Do fulano lá. Que colocou um código lá da... O Elon Musk, meu marido tá falando Elon Musk, sempre esqueço esse nome desse cara, tá? O Elon Musk, ele colocou um código lá, tá? Então, o Empretec lá, beleza, né? Então, tem os empretecos aí que já sabem o que eu tô falando lá. Aí, ó, o Vinícius também, né? Trabalha o autoconhecimento, não é gestão, tá? Então, quem quer fazer o Empretec, faça, mas é autoconhecimento mesmo, tá? O pessoal do restaurante, a pessoa já falou aqui. Show, show. Vamos lá, Flávia falando aqui, ó, o problema não é errar, o problema é demorar para solucionar, perfeito. Eu já errei muito, sabe, Flávia? Mas quando eu erro, muitas vezes eu falo, pessoal, espera um pouquinho aí, dá um tempinho que eu já vou fazer, tá? E aí, realmente, essa solução tem que ser rápida, ok? Aí o pessoal tá falando aí do vídeo, então a gente vai mandar o vídeo para vocês. Aqui, o Guilherme está colocando, quem tem medo de errar tem dificuldade de acertar. E essa é a questão da inovação, né, Guilherme? A inovação, ela é feita por gente que não tem medo de errar. Quem tem medo de errar não inova. Sempre vai viver naquela zoninha de conforto e vai ficar sempre naquela mesma coisa, tá? Então, eu acho que isso a gente realmente tem que olhar para frente aí. Beleza. Então, vamos lá. Tá? Vou mandar pelo WhatsApp para vocês. Beleza. Legal. Porque o som aqui para mim sai bom, mas para vocês, como coisa talvez não seja legal, mas tudo bem. Legal, vamos lá. Vamos ver. Tá, deixa eu ver se tem mais algum. Aqui, tem uma pergunta aqui da Luzia sobre a aula. No treinamento tem aulas presenciais ou somente gravadas? Luzia, lá na plataforma só tem aula gravada, tá? Mas provavelmente eu faço alguns encontros presenciais com vocês, né? Eu vou deixar o pessoal entrar mais, mas aí talvez eu faça alguns encontros com vocês aí, pra gente tirar dúvidas no presencial. Tá? Então, provavelmente a gente faça algumas coisas dessa que a gente está pensando já nisso, tá? Então, provavelmente a gente vai se encontrar aí em umas aulas aí entre nós, beleza? O Vitor está colocando aqui, Valéria, tem uma equipe de alta performance em vendas, porém nosso trabalho é basicamente em campo, fazendo a consultoria técnica comercial junto aos clientes e consumidor final, né? Opa, está cortando aqui, deixa eu ver. Consumidor final. O que fazer nesse cenário, tá? Vitor, entendo essa questão do trabalho em campo, né? Porque você tem que estar lá muitas vezes com o teu cliente. Agora, tem que pensar se de repente tudo precisa ser no campo, né? Eu entendo que muitas vezes você fala assim, puxa, mas a proximidade tem que ter algumas informações que a gente precisa e tudo mais. Só que assim, a gente também está quebrando aqui a gente também está quebrando alguns paradigmas, né? Eu tenho uma empresa de consultoria. E aí meu marido vai começar um processo de consultoria de processos, tá? E vai ser totalmente online num cliente do Mato Grosso, né? Então era uma coisa que a gente fazia e não
e sempre foi presencial, e no final estruturou de uma forma que vai fazer online. E na realidade vai ter uma visita presencial lá mais para frente, quando as coisas voltarem um pouquinho mais de forma adequada, tá? Então pensa, de repente tudo não dê para fazer presencial, tá? Aliás, tudo online. Mas o que dá para fazer online? Né? E de repente mais para frente fazer alguma coisa presencial. Tem que pensar nesse processo, tá? Porque consultoria, as pessoas estão migrando também para o online. Então, buscar que formato você pode trabalhar nesse processo a partir de agora, tá? Porque é uma coisa que não vai dar para fugir, essa é a grande verdade. Vamos lá, Marcelo está me perguntando, lidar com a resistência da equipe quando é servidor público é muito difícil, muito acomodados. Como romper e dar velocidade? Dica para liderar? Marcelo, eu vou te falar o seguinte, isso aí está muito na mão, muitas vezes, eu entendo do pessoal do servidor público, porque assim, tem uma estabilidade, tem aquela questão que eu não preciso mudar, tá? Só que algumas áreas já estão mudando. E por quê? Porque os líderes estão mudando. Os líderes estão exigindo uma mudança da equipe. Né? Por mais que você não possa mandar o cara embora, porque o cara é um servidor público, mas eles estão buscando uma forma do cara entender que para ele ter, porque os caras, muitas vezes, o servidor público é desmotivado, não é todo mundo, mas tem muitos. Então, assim, como que eu vou trazer mais motivação para eles? O que eu posso, que eles gostariam de aprender, que eles gostariam de ter um conhecimento a mais e tudo mais? Vou te contar um caso que aconteceu, que, basicamente, assim, na véspera de isolamento nosso, eu estava no Tocantins, e eu estava no Tribunal da Justiça, com o pessoal que faz toda a entrada de processo, coisa e tal. Eu dei 2 turmas de treinamento, basicamente foram quase 70 pessoas, tá? De produtividade. Você imaginaria isso um tempo atrás? Basicamente não. Tá? Então foram 2 dias que eu fiquei lá com o pessoal. Gente, foi bem legal, mas quem puxou isso? A líder. A líder, ela meio que bancou na escola de magistrados que ela queria treinamentos comportamentais para a equipe. Porque a equipe pediu, ela começou a incentivar a galera, porque ela acha importante isso, e aí o pessoal começou a bater nisso, né? E, o pessoal saiu mega feliz, né? As pessoas começaram a ter ideias do tipo assim, puxa, isso pode me ajudar no trabalho, mas também pode me ajudar em casa. Então, assim, eu acho que essa é a questão de começar a puxar isso. E talvez puxar algumas pessoas que são aquelas lideranças intermediárias, pessoas que têm uma influência muito grande na equipe. Então, de repente, a gente brinca, fazer a cabeça dessas pessoas mas puxar essas pessoas, por quê? Porque aí você meio que pega, eu falo de marketing de inveja. Por que essas pessoas estão diferentes? Por que essas pessoas estão mais felizes? Né? E aí eu vou começar a colocar esse pessoal na mesma toada. Mas tem gente que não vai ter jeito, tá? Eu te digo que assim, não é 100% de todo mundo que vai ter coisas em relação a isso. O Privanzo tá aqui, Pri. Obrigada por você estar aqui também acompanhando a gente. Né? Aí tem uma pergunta aqui, ó. Sempre fui um vendedor do Chrysler, eu acho que é isso, né? Mesmo sendo gestor. E hoje lidero aqui na empresa 12 consultores. E me afastei das vendas, deixando com eles. O resultado deles nunca é o desejável. Treinar mais, buscar talentos fora. Pergunto porque treino eles e não conseguem vender, independente do cenário atual, coisa antiga. Talvez perguntar qual que é a dificuldade que eles têm. Eu não sei se você já fez isso. Tá? Mas assim, por que não está sendo batido a meta? Porque o que o liderazgo ele tem que fazer? Ele tem que entender quais são os obstáculos que essas pessoas estão tendo, tá? Para você basicamente trabalhar sobre esses obstáculos. Muitas vezes você vai achar que é um treinamento de vendas e vai lá e dá o treinamento de venda para os caras. E às vezes não é treinamento. É uma coisa que ele não consegue fazer no meio do processo de vendas. Às vezes é uma coisa que ele não consegue entender nesse momento. Então é perguntar para cada um, e talvez perguntar para cada um, sabe? De falar assim, fulano, o que está pegando? Por que não consegue? Qual que é o teu desafio? Qual que é o teu obstáculo? E aí entender esse processo. Talvez você vai ter que tirar alguns, que de repente tem alguns que não servem para isso, tá? Tem alguns talvez que você vai ter que trazer do mercado, né? Só que a gente sabe que vendedor bom é vendedor caro, né? Por quê? Porque ele tem um valor, porque ele te traz resultado, mas não tem problema. Se o cara traz resultado, não tem problema de você pagar mais pro cara. Tá? Então, isso aqui você vai ter que entender a tua equipe, tá? Para formatar essa equipe que realmente você precisa. Né? Então, às vezes tem gente que é vendedor consultivo. É diferente de um vendedor às vezes, de um produto que já está lá, que ele só entrega o produto, tirador de pedido. Tá? Então, esse cara tem um perfil diferente. Então, eu vou ter que analisar perfis. E talvez na contratação, não sei se você tem feito isso, qual que é o perfil que eu quero ter do meu vendedor? Tá? Quais as características que ele tem que ter?
Então, aí talvez um RH possa te ajudar a definir essas características para você fazer a contratação de acordo com esse perfil. Tá? Então, isso é uma forma. Tá? Mas talvez seja treinamento, talvez. Não dá para saber. Você vai ter que conversar com essa equipe aí para entender melhor as necessidades dela. Tá? E aí tem um perguntando aqui, quando tem os que boicotam? Sempre vai ter, gente. Sempre vai ter os que boicotam. Tá? Aí é entender por que esse cara boicota. Sabe? Talvez, e tem que ver qual que é a importância dele na equipe. Às vezes esse cara não traz impacto na equipe e todo mundo já deixa esse cara de lado. Né? Então, deixa ele boicotar, deixa ele ir lá fazer a forma como ele quer. Mas se ele não te dá resultado, é igual eu falo, gente, não adianta ficar com gente ruim na empresa. Tá? Porque a pior coisa, você se desgasta e não consegue fazer as coisas certas. Vamos lá, o que sentimos aqui é que eu, como líder, dou uma ordem certa. A equipe muitas vezes se ajeita e faz, mas o resultado não chega. Então, você dá uma ordem certa. Será que é a ordem certa? Esse é o questionamento que eu te faço. Tá? Será que a forma certa... O que eu vejo nas equipes, e assim, equipe tríade, eu fui mais ou menos 2 anos e meio, eu gerenciei a área de projetos da equipe, onde a gente fazia todos os lançamentos online. Então, eu era responsável não só por conteúdo, mas pelos lançamentos online. Eu não sabia o que era certo nesse momento, porque a gente também estava experimentando um novo processo, quando a gente entrou isso em 2006 para 2007. Aliás, 2004 para 2005 a gente fez uns experimentos, mas a gente entrou firme mais para 2006, 2007. A gente não sabia o que era certo, tá? Então, o que acontece? Eu muitas vezes perguntei para a equipe, como que a gente faz isso? Qual que é a melhor forma? Tá? Porque às vezes eu vinha com uma ideia e o meu desenvolvedor fazia assim, ó. Aí eu já sabia que quando ele coçava, porque ele não era de falar, né? E quando ele coçava a cabeça, alguma coisa estava errada. Então eu falava, o que acontece, Lucas? Por que não dá para fazer isso? Ah, Val, por causa disso, é melhor fazer tal coisa, porque isso vai dar caca lá na frente. Eu falei, perfeito, tá? Então é isso que eu tenho que entender. A equipe às vezes tem a solução. E quando a equipe me traz coisas, ela tem que assumir a responsabilidade dela de ter trazido isso também, né? Não veio uma ordem top-down. Então isso que a gente tem que entender. Tá? Será que realmente o que eu estou fazendo é o melhor? Às vezes não. Tá? Eu tenho que perguntar talvez mais para a equipe aí, ok? Vamos lá. Tem uma pergunta aqui do Kiko. Deixa eu aumentar essa tela aqui, porque eu estou sofrendo aqui na tela, não sei por quê. Vamos lá. O que sentimos... Ah, não, peraí aqui. Como ajudar um líder que é o oposto de tudo isso? Manda ele assistir o vídeo, né? Mas acontece o seguinte, estou brincando, mas assim... É muito difícil, às vezes, se a pessoa não quer mudar, ela mudar por conta própria, tá, gente? E aí, ou você... Aliás, é mais difícil você fazer com que essa pessoa mude do que ela mudar por conta própria. Quando ela quer mudar, tudo bem. Ela sabe que tem umas coisas que não são bacanas, que ela tem que fazer de uma forma diferente. Ok, tudo bem. Agora, ela tem que querer mudar, tá? Se, de repente, ela não quer mudar... Não adianta você ficar batendo em ferro frio. Isso é a grande verdade aí, tá? Então, eu acho que isso é uma coisa que tem que se rever, ok? Não adianta você querer colocar isso na cabeça dela. As pessoas mudam pelo exemplo ou mudam por um momento catártico, isso eu vou te dizer, tá? Kiko, o que é o exemplo? Eu vejo pessoas que, de repente, puxa, isso é bacana. Eu quero ser igual àquela pessoa. Ou o momento catártico é o seguinte, putz, deu uma caca aqui. Né? Tudo deu errado, esse momento a gente está vivendo agora, um momento de crise, é um momento catártico, tá? Então a gente está vivendo isso, então eu preciso mudar. Então as pessoas mudam disso. Você falar para a pessoa que tem que mudar, dificilmente ela vai mudar, tá? Isso é uma grande verdade que a gente vê isso na área das relações humanas, né? Vamos lá, vamos lá. Como despertar lideranças? Cara, liderança é uma coisa que é assim... eu falo que dá para aprender a ser um líder melhor, isso dá, tá? Mas tem cara que você olha que ele pode ser o teu estagiário, mas você percebe que tem alguma coisa de diferente nele, que quando ele fala, as pessoas param, escutam, as pessoas pedem opinião, isso você já começa a dar uma olhada nessa questão da liderança.
tá? Tem gente que não quer ser líder. Essa é uma grande questão também, que eu acho cruel. Eu acho que quando a gente fosse alçado um posto de liderança, ele vai perguntar para a pessoa, você quer ser um líder? Por isso que tem hoje as carreiras Y, X, E, um monte de coisa aí. Por quê? Porque tem carreiras técnicas, que você nunca vai ser um líder, mas você vai ter uma progressão de salário, vai ter uma progressão de carreira, tá? Agora, essa questão da liderança é muitas vezes você vai colocar um projeto. Então você coloca um projeto. Gente, quem quer tocar esse projeto? Você vai ver quem vai ser o líder. Você vai ver quem, de repente, fala, opa, eu topo, tá? Mesmo que o cara erre, mas você já vê que, de repente, ele tem uma proatividade, tá? Então, essa é uma questão que você pode trabalhar nessa questão aí, tá? Depois, vamos lá, papá, deixa eu ver. Vamos ver aqui. Ah, legal, o Samuel está me falando aqui, ó. Durante o aula eu imaginei como vou aplicar aquilo que aprendi na gestão da minha equipe. Motivado para aplicar as ideias. Samuel, aplica, vê o que funciona, sabe? Depois dá um retorno pra gente, que como foi, as dificuldades e tudo mais, a gente aí dá um toque aí pra ti aí, tá? Beleza, vamos lá. Ah, o Samuel, então, beleza aqui, deixa eu ver. Tá, o Marlon tá fazendo uma pergunta aqui, ó. O que fazer quando informações estratégicas do negócio orientadas serem passadas para a equipe? Porém, pouco tempo depois, as diretrizes são alteradas. Como lidar com a credibilidade nesses casos? Isso tem uma questão de alinhamento, né, gente? Isso aí é uma coisa muito séria. Eu já tive empresas que foi passada uma informação para a equipe e daqui a pouco falaram, não é isso, tá? Então, eu acho que é assim, quando são informações estratégicas, eu tenho que perguntar primeiro para as pessoas que passaram, falar assim, olha, vou passar para a equipe. Isso realmente vai acontecer, é dessa forma como a gente vai trabalhar. Por quê? Porque a equipe está esperando um retorno e se a gente mudar isso, a gente tem que ter um motivo muito sério para mudar, né? Porque senão nós vamos ter a perda da credibilidade, tá? Então tem que ter um questionamento muito forte em relação a isso, né? E quando passar para a equipe, também deixar muito claro, gente, se não for uma informação sua, tá? Se você está recebendo de alguém, gente, o que eu recebi da diretoria, da presidência e tal, foram essas informações. Então, são as informações que eu tenho que me pediram para passar para vocês. Tá? Mas você, como líder, você também está sendo honesto, né? De falar assim, olha, foi isso que me passaram. Né? Agora, se de repente mudou, a honestidade também tem que vir. Gente, eu estou tão surpreso quanto vocês, porque era para fazer isso e fazer isso. É claro que, assim, a credibilidade com vocês talvez não quebre. Porque se vocês tiverem já construído esse processo de confiança ao longo do tempo, isso se mantém. Não é isso que vai acabar com a credibilidade de vocês, mas vai acabar com a credibilidade da empresa. Tá? Ou de quem está lá em cima. Então, esse é o cuidado. Tá? Mas em relação a vocês, é o seguinte, não é só um item que acaba com a credibilidade de vocês. São vários fatores. Então, se você constrói toda uma questão de confiança, de credibilidade com a equipe, uma coisa só, você pode ter certeza que isso não vai ser o principal. Tá? Porque eles sabem que, de repente, sempre você trouxe informações que você tinha, que realmente eram sérias e tudo mais. Então, fique tranquilo em relação a isso também. Mas é transparência, não tem jeito. Aí vocês também não tem como mudar todo esse processo aí, ok? Gente, a última pergunta, tá bom? Beleza? Então tá bom. Gente, obrigada pela, 1h30, né? Obrigada pela tarde. Espero que eu tenha agregado aí um pouquinho para vocês nessa tarde, que tenha tido algumas coisas diferentes, alguns insights aí que realmente possam ajudá-los. Eu estou à disposição, vocês me encontram nas redes sociais. Quem quiser bater um papo, entra lá no meu Instagram, Val Nakamura, e aí o pessoal pode trocar uma ideia aí. Quem conseguir colocar alguma coisa em prática, que eu espero que vocês coloquem, manda lá para mim. Pô, Val, consegui colocar isso, ou de repente tá vendo isso? Vamos lá, a gente bate um papo, tá? Estou super à disposição. E eu atendo todas as pessoas efetivamente, eu respondo, não é ninguém que responde por mim, eu gosto realmente de estar trabalhando com o pessoal aí, tá bom? Gente, obrigada por tudo, quem for fazer o curso comigo, seja bem-vindo, quem não fizer, a amizade é a mesma, mas a gente vai continuar publicando vários conteúdos aí para vocês de liderança e produtividade, tá bom? Gente, obrigada, boa tarde para todo mundo aí, tchau, tchau!